Oi pessoal, boa noite. Eu ainda há pouco tentei fazer uma aula pelo Google Meet, mas não foi possível. Então eu vou gravar um pouco aqui para vocês, para a gente dar continuidade à nossa matéria. Hoje a gente vai começar a ver o conteúdo referente às prisões, né, que é a nossa quinta unidade. Então, na realidade, a prisão é uma privação da liberdade de ir e vir da pessoa. Então, a regra sempre é a liberdade, né? A prisão, ela é uma medida de exceção. A liberdade sempre a gente tem que ter em mente que é a regra, né? Então, dentro do direito processual penal, nós temos aí as chamadas prisões provisórias ou prisões cautelares, ou as chamadas prisões que são as temporárias, porque elas duram ou durante a investigação ou durante a fase processual. E nós temos também, né, dentro da definição das prisões, a chamada também prisão-pena, ou como algumas pessoas costumam chamar, de prisão penal, né, que é a privação da liberdade da pessoa. Da pessoa é privada da sua liberdade de ir, vir, ficar, permanecer. Então, tudo isso está dentro daquilo que se chama a prisão de alguém. E essa prisão-pena, ela é um tipo de prisão que é prevista para o cumprimento de uma sentença penal condenatória que transitou em julgado, né? E a prisão, que é chamada de processual, ela engloba as prisões que nós consideramos as chamadas prisões cautelares, as prisões temporárias, as prisões que são consideradas propriamente dita processuais. Então, dentre elas, as que a gente vai estudar aqui, né, são a chamada prisão, as chamadas prisões em flagrante, né, que hoje é tida, é um tipo de prisão administrativa, mas que é considerada hoje pré-cautelar, né, porque ninguém permanece preso sob esse título de prisão em flagrante. Nós temos também a prisão temporária, que é um tipo de prisões para crimes graves durante a investigação, que está albergada pela Lei 7960, de 89. E nós temos também a prisão chamada prisão preventiva. Todas elas a gente vai ver mais esclarecidamente. Hoje nós vamos começar a falar, além do fundamento, né, dessa pena, aliás, da prisão processual, nós temos o fundamento aí constitucional das prisões, ele está lá no artigo 5º, né, no artigo 61, desculpem, da Constituição Federal. E tem vários incisos lá também, o 72, 73, 74, 75, que se referem à formalização desse tipo de prisão. Na realidade, hoje a gente vai falar aqui a respeito da prisão em flagrante. Essa prisão, ela tem previsão constitucional, né? Mas ela tem também a previsão aqui na nossa lei ordinária, no Código de Processo Penal, ela está lá no artigo 302. O artigo 302, ele diz o seguinte: qualquer pessoa do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, esse é o artigo que começa falando especificamente da prisão em flagrante. Mas nós temos aqui um artigo, que é o artigo 302, que ele vai dar alguns tipos de prisão em flagrante, ou seja, esse artigo 302, nós já conversamos a respeito da interpretação dele, que ele exige uma interpretação autêntica, ou seja, ele tem uma interpretação legislativa, porque o legislador, nesse caso aqui, ele só admite que esse artigo seja interpretado restritivamente. Não se pode ampliar digamos assim, os tipos de prisão em flagrante que são considerados aqui nesse artigo. Ou seja, nesse caso aqui, a interpretação tem que ser de acordo com o que o legislador disse, né? Então, a interpretação autêntica, como nós já estudamos em outras passagens, a interpretação autêntica é aquele tipo de interpretação que ela vincula o intérprete, ou seja, eu como intérprete eu só posso entender que está em flagrante delito as pessoas que estejam dentro das situações previstas pelo Código.
ou seja, aquilo que o Código considerou como prisão em flagrante. Então, o 302, ele tem aqui o inciso primeiro. Pessoa considerada em flagrante está cometendo a infração penal. Ou então, no inciso 2, acaba de cometê-la. Aí nós temos dois tipos de prisão em flagrante, que são considerados a prisão real ou própria. É o flagrante propriamente dito, né? Esses dois tipos, do inciso primeiro e do inciso segundo. Então, antes da gente falar a respeito disso, eu gostaria aqui de falar, que eu esqueci de comentar no começo, que a palavra flagrante, etimologicamente, ela vem de flagrare ou de flagrans. Se você estudar, der uma olhada em alguns doutrinadores mais antigos, como Basileu Garcia, lá você vai ver de onde vem a etimologia dessa palavra, que significa queimar, que significa arder, que significa crepitar, que significa, digamos assim, o momento que está ocorrendo aquela ação. E nesse caso aqui também do flagrante próprio, ele tem um momento em que a pessoa não só que está cometendo, mas o que ela acabou de cometer, esse tipo de infração. Então, nesse flagrante próprio, nós temos aí a pessoa, quando ela está cometendo uma infração, a pessoa está praticando um crime qualquer, e ela é surpreendida no momento da prática daquele crime. Isso aí é o chamado flagrante próprio ou real, porque é o próprio sentido da palavra flagrante. A pessoa é surpreendida, digamos, tem muito no popular quando se diz assim, tá com a boca na botija, né? Ou então a pessoa diz assim, fulano deu um flagra, ou fulano deu um flagra em alguém. Então, significa essa expressão que a pessoa foi surpreendida bem na hora que estava fazendo alguma coisa que não devia, mas no sentido jurídico, no sentido processual penal, ou no sentido penal, aí está no sentido da prisão quando ele é surpreendido cometendo esse crime. O outro tipo de flagrante próprio que nós temos aí é quando a pessoa acabou de cometer esse crime e é surpreendido, ou seja, ele na realidade, minutos após ele ter praticado esse crime, ele é surpreendido. Então, nós temos aí esses dois modelos do flagrante próprio. E o flagrante impróprio, ou também o quase flagrante, né, ou às vezes se chama de imperfeito, é o que está no inciso terceiro, que diz que a pessoa é perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, esse é o quase flagrante. Nesse caso aí, nós temos a questão da pessoa que, vamos supor, por exemplo, a pessoa acabou de cometer um crime e suponha-se que uma pessoa entrou na casa de outra e cometeu um homicídio. E saiu de lá com a arma na mão, foi perseguido imediatamente e foi surpreendido com essa arma logo após a prática do crime. Aí, nesse caso do quase flagrante, nós temos que ter a perseguição, né? Não é só o encontro, mas tem que ter tido a perseguição logo após a prática desse crime. Por último, nós temos aí o inciso 4, que trata aqui o artigo 302, ele fala o seguinte: é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, nesse caso, vocês vejam que no dispositivo anterior, no inciso anterior, no terceiro, nós tínhamos o flagrante impróprio, quase flagrante ou imperfeito, quando a pessoa é perseguida, né? E tem a locução aqui, logo após, né? Nesse caso aqui, se diz que a pessoa é encontrada logo depois. Então, nesse inciso 4, não pressupõe a perseguição, mas pressupõe o encontro. Então, por isso é que ele é tido como flagrante ficto ou presumido. Então, esse flagrante aí, a gente pode visualizar a seguinte conduta. Suponha-se que a pessoa rouba um carro e sai nesse objeto roubado e ele tá, na realidade, saiu da cena do crime, mas ele não sabia que tinha uma blitz no caminho por onde ele deveria passar. E na hora que ele... Desculpa, gente. Na hora que ele passa nessa blitz, ele é encontrado com o objeto, com o carro que foi roubado, e já tinha
uma notícia a respeito, uma notícia crime a respeito daquele objeto que tinha sido roubado, e então ele é preso em flagrante em função disso. Mas aí a gente tem que entender que não houve, não necessariamente naquele momento ele estava sendo preso porque estava tendo uma perseguição, mas porque ele foi encontrado. E a locução aí é logo depois, que significa que é um espaço de tempo breve em relação a isso. Bem,